Olá pessoal, nesta videoaula eu vou falar sobre variáveis em Python. Primeiro é importante dizer que variáveis elas são usadas para guardarmos valores que serão usados nos nossos programas, né? E o conteúdo dessas variáveis elas podem variar ao longo do tempo, durante a execução do programa, né? E aí, embora uma variável ela possa assumir valores diferentes, é importante dizer também que essa variável só pode armazenar um único valor a cada instante. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável chamada quantidade, ela tem um valor 2. Eu tenho aqui outro exemplo, a variável nota, ela tem um valor 7.5. Não existe um limite, tá, para o número de variáveis quando você vai declarar nos seus programas, não precisa, não existe um limite. Geralmente esse limite é a quantidade de memória RAM, né? Mas aí a gente não trabalha nesse limite, geralmente, na maioria dos casos não, né? Uma variável ela representa, então, uma variável é como se fosse representada na posição na memória RAM, né? E toda variável ela possui um nome e um tipo, né? E para cada variável criada ocupa um espaço de memória de acordo com seu tipo e tamanho. Então, gente, aí é mais ou menos o seguinte: quando você cria uma variável, tá? O Python, ou então qualquer outra linguagem de programação, ele aloca um espaço, ele pega um espaço na memória RAM do computador, né, para que você possa colocar valores naquela variável. Lembrando que esse espaço vai diferenciar de acordo com o tipo da variável, né? Então, como vocês podem ver aí na ilustração, por exemplo, quantidade é o nome da variável, o valor é 2. O tipo da variável é inteiro. Nota, o nome da variável é nota. A variável tem o valor é 7.5 e o tipo é real. Então, como elas têm tipos diferentes, então eles ocuparão, melhor dizendo, né, espaços diferentes na sua memória RAM. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma variável nome, que é do tipo caracteres, né? E uma variável chamada ativo, que é do tipo lógico, né? Então, no Python, tá? Na linguagem Python, existem basicamente, certo? 4 tipos de variável, né? Existem mais tipos, mas os básicos são esses, certo? O tipo str, que é cadeia de caracteres, tá? Ou seja, é um conjunto de caracteres, né? Por exemplo, Python tem 1 caractere, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, né? Inteiro, no caso int, né? O tipo int é do tipo inteiro, né? Por exemplo, 42. Float, do tipo ponto flutuante, por exemplo, 1.6, 18, né? E o outro tipo é o tipo booleano, que a gente chama que é bool, né? Que ele recebe verdadeiro ou falso. Então, assim, em Python a gente vai trabalhar basicamente com esses 4 tipos de variáveis. Tá? Uma coisa que é importante falar é que, primeiro, quando não é necessário declarar, em Python não é necessário declarar o tipo de variável. Tá? E essas variáveis, elas devem ser declaradas, devem ser escritas inicialmente por letras, tá? Maiúsculos ou minúsculos, de A a Z, ou iniciado com sublinhado, tá? Ou seja, não pode iniciar uma variável com um símbolo ou com um número, tá? A acentuação, ela é permitida, ou seja, você criar uma variável com acento, mas não é recomendado, tá certo? E outra coisa importante é que a linguagem Python, ela é case sensitive, para declaração de variável. Então, se você declarar uma variável chamada A minúsculo e uma outra variável A maiúsculo, isso é permitido, certo? Então, as mesmas variáveis que têm o mesmo nome, só que muda do maiúsculo para o minúsculo, elas são variáveis diferentes. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de variáveis. A, nome, data de nascimento. Bom, para a gente atribuir um valor a uma variável, a gente precisa utilizar um comando de atribuição. Então, em Python, o comando de atribuição, o operador de atribuição é o igual. Ó, é o igual. Então, do lado esquerdo fica o nome da variável, do lado esquerdo do operador, né? Fica o nome da variável. E do lado direito fica o valor da variável. Pode ser
até também, por exemplo, expressão numérica, constantes ou variáveis propriamente dita, né? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo. Se você for declarar uma variável chamada nome, né? E o valor dela é Maria. A variável é chamada idade e o valor dessa variável idade é 30, ok? E por aí vai. Vou dar aqui um exemplo de comando de atribuição. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável idade, eu posso atribuir um valor para ela 17, certo? Não, 20, por exemplo, ok? Então, basicamente aqui é o nome da minha variável e aqui é o valor que tem na variável. Lembra que na aula passada a gente aprendeu o comando print, né? Que é para escrever uma frase, né? Que foi justamente o que a gente fez for olá mundo, né? Então, a gente pode imprimir essa variável, também colocando print e dado. Então, se você vier aqui ó, e rodar, você vai ver que ele vai imprimir o valor 20, certo? Que é o valor da variável. Se eu mudar aqui para 30, né? Eu vou imprimir, o valor da variável vai ser 30, ok? Você pode, inclusive, imprimir alguma frase antes, se você quiser. Pode colocar assim, a idade é... Ó, eu executo, eu tenho aí a frase, a idade é 30, né? Nem precisava desse espaço, na verdade. Ok? A idade é 30. Ok? Então é assim que a gente faz atribuições. Por exemplo, se criar aqui A recebe 4, B recebe 3, né? Ou você pode também fazer uma atribuição dessa forma aqui, ó. Vou apagar aqui. A, B, C recebe 1, 2, 3. Então aqui é a mesma coisa de eu fazer assim, ó. Ok? Ou seja, essa primeira linha, linha 1, é a mesma coisa de eu fazer isso, certo? Dá no mesmo. Eu posso, inclusive, até imprimir aqui, ó. Print A, por exemplo. Vai ver que A tem um valor 1, né? Ó. Se eu quiser imprimir o B, print B e print C. Tá? Vou tirar aqui, né? Ok? Impresso aqui os valores das três variáveis, tá? Aqui é o seguinte, por exemplo, você pode fazer assim, 10.5, por exemplo, B vai receber uma palavra aí, por exemplo, aula 2, né? Okay? Se eu quiser imprimir, ele vai imprimir do mesmo jeito. Ok, ó, variável A e a variável B, que é a aula 2, né? Lembrando, qual é o tipo dessa variável aqui? 10.5 é do tipo real, né? E essa aqui, que tem a cadeia de caracteres, é do tipo str, né? Que é cadeia de caracteres, é string. Tem como a gente imprimir o tipo dessa variável. Basta você digitar a palavra type, tá? Na verdade, o método type, né? E aí você vai, ao invés dele imprimir o valor da variável, ele vai imprimir o tipo da variável. Nesse caso aqui, é o do tipo float, né? Que é ponto flutuante, né? Que a gente chama de real, traduzindo aqui para o português Brasil, né? E do tipo da variável B é do tipo cadeia de caracteres, que é do tipo aqui, ó, da classe str. Str é string, tá certo? Então a gente chama aqui de cadeia de caracteres. Se eu pegar aqui uma variável e colocar true, true significa verdadeiro, tá? E eu quiser imprimir aqui print C, ele vai imprimir aqui o true, né? Mas se eu quiser imprimir o tipo, ó, o tipo é boolean, ok? Vamos para o outro tipo que a gente aprendeu aqui, que é o valor inteiro. Tipo D. Ó,
tipo inteiro. Então a gente tem impresso aí na tela os tipos das variáveis que a gente criou, né? Lembrando que na linguagem Python a gente não precisa declarar aqui o tipo da variável que a gente está criando, tá certo? Ele automaticamente recebe esse tipo de variável. Aliás, ele ganha o tipo da variável de acordo com o valor que ele recebe. Uma das características da linguagem Python é que ela é dinâmica, ela tem tipagem dinâmica, né? O que é isso, né? É até uma característica de várias linguagens de programação, mas elas que não exige a declaração de tipos de dados, né? Como eu falei, porque elas são capazes de automaticamente pegar o valor de acordo com pegar o tipo da variável de acordo com o valor que ela recebe, né? E eles podem alterar durante a execução do programa, né? Então vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma variável que vai imprimir float, né? O tipo float. Ó. Float, ó. Tá vendo? Se eu disser assim, agora vai receber olá, e eu for imprimir o tipo de A, ela já vai ter modificado de tipo. Ela vai ser o que agora? Vai ser str, né? Ó. Ela era float, agora ela é str, né? Então é uma característica da linguagem de tipagem dinâmica, né? Ele tinha um tipo aqui float, aí ele recebeu outro valor, ó, mudou de tipo, né? Agora ela é uma string. Ok? Vamos lá. Operadores aritméticos, né? Os operadores aritméticos que a gente pode usar em Python são praticamente os mesmos que a gente usa na maioria das linguagens de programação, né? Então a gente tem o mais aí, né? Que é o da adição, o menos, da subtração, o asterisco, que é o da multiplicação, a barra, que é da divisão, e o barra, que é a divisão inteira, tá? Tem o resto da divisão, quando você coloca porcentagem ele pega o resto da divisão, e tem a potência é 2 asteriscos, né? Então, por exemplo, ó, 10 mais 2, 12, né? Com o exemplo do menos aqui, o exemplo da multiplicação, o exemplo da divisão. No caso aqui da divisão, ó, ele retorna um valor float, né? Do tipo float, 2.5. Se eu quiser pegar a parte inteira da divisão, eu boto barra. Então ele só pega a parte inteira. Ó. 5 barra 2, parte inteira é 2 da divisão. Ok? Aqui, como eu falei, o porcentagem é o resto, né? Então 5 porcentagem 2. O resto dessa divisão é 1. Ok? E aqui o asterisco significa potência, ou seja, é 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Então vamos responder algumas questões, certo? Questões simples para a gente fazer o nosso primeiro programa. Vamos lá. Primeiro a gente vai implementar um programa que vai ler duas variáveis, né? E vai calcular a soma e vai exibir o resultado dessa soma. Então vamos lá. X é a primeira variável, recebe um valor 10, por exemplo. Y recebe um valor 15, por exemplo. Eu posso criar uma variável chamada soma, que vai receber o valor de x mais y. Né? Lembra que a gente acabou de ver operadores aritméticos. Né? E a gente pode imprimir a soma e coloca a variável soma aqui. Ó. Não esqueça de colocar a vírgula. Ó, nosso primeiro programinha aí já tem uma implementaçãozinha de soma. Ó, a soma é 25. Então, qualquer valor que você alterar aqui, ele vai permitir ser utilizado, tá certo? A soma é 27. Você poderia não declarar essa variável soma, se você quiser, não quiser, melhor dizendo, e você colocaria aqui a operação, ó, x mais y, certo? Automaticamente, ele faria a soma e exibiria o resultado corretamente, certo? Soma é 27. 12 mais 13, soma é 25. Então, a gente está fazendo aí o nosso segundo programinha, né? O primeiro foi o Alamon. Vamos lá para o nosso terceiro programinha.
implementar um programa, certo? Que vai ler um valor real, pode ser positivo ou negativo do teclado, e a gente tem que, aliás, a gente não está fazendo ainda a entrada do teclado, né? A gente está apenas digitando os valores. Então, vamos ler um número qualquer e a gente tem que exibir o simétrico desse número. Então, por exemplo, se a gente tiver o valor 10 aqui, a gente tem que fazer um algoritmozinho que ele tem que imprimir o valor menos 10. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou criar uma variável, simétrico. Criar uma variável aqui, resultado. Para eu criar uma variável simétrica, aliás, pegar um valor simétrico de uma variável, eu posso multiplicar por menos 1, né? E aí eu imprimo só a resposta aqui, para ser mais rápido. Ó, menos 10, ó. Então, se a entrada é 10, a saída é menos 10. Se a entrada fosse menos 10, a saída é 10. Nós temos o simétrico do número, né? Temos aí mais um programinha feito. Vamos fazer mais um programinha rapidinho, né? Vai ter duas variáveis, certo? Que vai ser a base e a altura. E aí o nosso algoritmo é calcular a área do retângulo, que é base vezes altura. Ah, essa é boa, né? Então eu tenho aqui o valor da base, pode ser um valor qualquer aqui, 23. O valor da altura, por exemplo, 10, certo? Podia ser também float, se quisesse, vamos botar aqui. E aí eu calculo aqui a minha área, que é base vezes altura. E eu posso imprimir aqui na tela. Lembre-se que eu não precisava declarar a variável A, né? Variável A. Eu poderia colocar essa base vezes altura aqui dentro, no lugar do A, né? Vocês podem fazer o teste aí em casa. Se vocês não tiverem essa IDE, PyCharm, tá? Vocês podem usar o Replit, que foi o que eu ensinei a utilizar na aula anterior, certo? Vamos para o outro programinha. Implementar um programa que vai ler dois números, beleza. Troca os valores, certo, vai trocar os valores entre as variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui a variável A é 10, B é 20. Eu quero trocar o valor, eu quero que A receba o valor de B e B receba o valor de A. Certo? Esse é o meu problema. Então eu poderia pensar primeiro fazer assim, A recebe B, B recebe A. Mas isso aqui, ó, não, talvez não dê certo. Isso aqui não vai dar certo, melhor dizendo, né? Ficou 20 as duas. Era para estar trocado, né, os valores? Não tá. Por quê? Ó? Quando o A recebeu B, o A passou a ser 20. Quando o B recebeu A, o A não já era 20? Aí o B passou a ser 20 também. Então, por isso que ele imprimiu 20 e 20. Então, a gente pode declarar uma variável aqui. Vou subir aqui esse código. A recebe, por exemplo, posso declarar uma variável. A gente usa muito em programação, né? Variável auxiliar. Variável auxiliar recebe A. B. A recebe B. E B recebe auxiliar. Para eu não perder os valores das variáveis na hora que eu estiver fazendo a troca das variáveis. Ó, 20 e 10. Houve a troca das variáveis, né? Ó, que era 10 e 20, agora é 20 e 10. Utilizando uma variável auxiliar. A variável auxiliar recebe A recebe o valor de B, B recebe o valor de auxiliar. No Python tem como fazer essa troca sem usar a variável auxiliar. Você pode colocar assim. Facilmente. A recebe o valor de B e B recebe o valor de A. Dessa forma aí, você tem a mesma resposta, certo? Só que o Python permite você utilizar esse recurso aqui, que é bem interessante.
Outra coisa que é bem interessante em Python, você pode querer imprimir aqui o resultado, né? O valor de A é A e o valor de B é B. Esqueci aqui uma vírgula. Fazer dessa forma, a pessoa acaba esquecendo a vírgula. O valor de A é 20 e o valor de B é 10, né? Não precisava nem desses espaços. Eu estou acostumado com outras linguagens de programação. O valor de A é 20 e o valor de B é 10, né? Bom, se você fosse fazer aqui uma frase muito grande, utilizando muitas variáveis, podia ser que você cometesse o mesmo erro que eu cometi, né? Esquecendo vírgulas, né? E aí a gente pode usar uma outra forma aqui em Python bem interessante, que é f-string, né? Que o f é de formato. Então você vem aqui, é f, aí você abre e fecha as aspas, né? E aí você coloca normalmente ó, o valor, a frase de A é A e o valor de B é B. Quando você quiser pegar o valor da variável, você coloca uma chave, ó. Ou seja, a chave vai pegar justamente, você vai colocar na variável para que ele pegue o valor. Então vai pegar o valor de A é, aí ele vai pegar o valor de A, da variável A. O valor de B é, e ele vai pegar o valor da variável B. Que no caso é essa segunda frase. A gente usa bastante essa forma de imprimir, tá certo? Quando a gente quiser imprimir um texto com as variáveis. Para terminar, por exemplo, vou criar aqui duas variáveis. Por exemplo, nome, aula 2, agradecimento. Muito obrigado. Aí eu posso imprimir agora sim. Agradecimento, estou pegando. Muito obrigado por assistir a. Muito obrigado por assistir. O que é que vai sair? Muito obrigado por assistir a aula 2. Então é isso, tá? Agradeço pela atenção e bons estudos, tá? Procurem praticar para que vocês, através da prática, você vá adquirindo confiança na programação. E até a próxima videoaula.